O objetivo dessa aula é a gente corrigir exercícios. Então vamos lá, ó. Leia as informações e escreva os números apresentados em notação científica. Então, olha aqui, na letra A a gente tem: Galileu foi um dos primeiros a tentar medir a velocidade da luz, que atualmente sabemos ser no ar de aproximadamente 299 milhões aí de metros por segundo, né, aproximadamente. Então, como que a gente escreve este número em notação científica? Você coloca 2, as duas casas decimais que são diferentes de zero, nesse caso aqui o 9 e o 9, multiplica por 10, né, porque é a potência da notação científica, né, a base da notação científica. Conta a quantidade de zeros, ó, tem 3, 6 zeros, e conta os números que tem após a vírgula. 2, então 6 mais 2 dá 8, então fica 10 elevado a 8. Então 2,99 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. Não posso esquecer de colocar a unidade aqui, porque agora é um exercício com contexto, né? Então tem que botar a unidade. Aqui, ó, a baleia azul é o maior animal do mundo, chegando a pesar cerca de 160 mil quilos. Então, olha só. Como que eu escrevo esse número em notação científica? 1,6, né, ó, bota o primeiro número, coloca a vírgula e copia os números que são diferentes de zero. Nesse caso aqui é só o 6. Então, 1,6 vezes o 10, 10 porque é a base da notação científica, conta a quantidade de zeros, ó, 1, 2, 3, 4, e os números que tem após a vírgula, 1, 4 mais 1 dá 5, então fica 10 elevado a 5, então 1,6 vezes 10 elevado a 5 quilogramas. Outra aqui, ó, o espermatozoide cujo comprimento é de cerca de 0,0065 centímetros e uma das menores células do corpo humano. Então, escrevendo esse número em notação científica, ó, é 6,5, né? Ó, a gente coloca sempre os algarismos assim, o primeiro número, vírgula, todo o resto, como aqui é só 5, então 6,5 vezes 10, que é a base da notação científica, elevado à quantidade de zeros que tem. 1, 2, 3. Inclusive o que está após a vírgula. Então, elevado a menos 3. 6,5 vezes 10 na menos 3 centímetros, né? Toda vez que a gente está em exercícios que envolvem um contexto, né, como esses exercícios aqui, que tem dado a unidade de medida, a gente tem que colocar, tá? Senão o exercício fica aí incompleto. Olha esse outro aqui agora que interessante, ó. Ele é um pouquinho diferente. A gente vai fazer o processo ao contrário, né? Antes a gente pegava um número e transformava em notação científica. Agora a gente vai pegar a notação científica e transformar no número. Então a gente tem ali, ó, 9,52 vezes 10 elevado a 2. Bom, isso é fácil, né? É fácil. O que a gente faz para a gente transformar um número em notação científica? Você pega o algarismo, que é o primeiro algarismo, né, ó, coloca a vírgula e copia os números que são diferentes de zero, certo? Multiplica por 10, que é a base da notação científica, e o número que é o expoente do 10 são os números que tem aqui após a vírgula. Né? Então, nesse caso aqui, a gente tem dois números após a vírgula, né? Ó, então, fica 10 elevado a 2. E isso é o número normal, né? Sem notação científica, é 952. Certo? Ali, ó, 34 vezes 10 elevado a 3. Bom, aqui não tem vírgula. Não tem vírgula, né? Ó, se você observar aqui, não tem vírgula. Então, é o número 34 vezes o 10 elevado a 3. Esse 10 elevado a 3 é 10 vezes 10 vezes 10, certo? Então, tá acrescido aqui, ó, de 3 zeros. Então, é o número 34 mil, né? 34 acrescidos aí de 3 zeros. Toda vez que não tem a vírgula, né, fica um pouquinho mais fácil da gente ver a notação científica.
O próximo aqui, ó, é 457 vezes 10 elevado a menos 2. Bom, a diferença da letra B para a letra C é o expoente, certo? O expoente negativo. Quando a gente tem um expoente positivo, a gente está nos referindo a um número muito grande. Quando a gente tem um expoente negativo, a gente está nos referindo a um número muito pequeno. Então, isso aqui de jeito nenhum poderia ser, né, 457.000 acrescido de 2 zeros. Jamais poderia ser isso, porque o expoente é negativo, então a gente está se referindo a um número muito pequeno. Certo? Então, este número aqui, ó, você pensa nele, para você transformar no número decimal, você pensa já de fato no número decimal, né? Como é um número muito pequeno, esse número ali só pode ser o 4,57, né? Porque transformando isso aqui em notação científica vai ser o quê? O número sem a vírgula, né? Ó, 457 vezes 10 elevado à quantidade de números que tem após a vírgula, ó, que é 2. Então, como é um número muito pequeno, fica negativo. Certo? Então, tem que prestar atenção no expoente. Se você não prestar atenção no expoente, vai dar uma confusão tremenda. Então, tem que prestar atenção no expoente. O expoente está negativo, está se referindo a um número muito pequeno. Então, você não poderia fazer o que a gente fez ali em cima, né? Colocar 457 acrescido de 2 zeros. Bom, esse outro exercício aqui, ó. 0,015 vezes 10 elevado a 6. Esse exercício é interessante você transformar aquele número em fração, porque fica mais fácil de trabalhar. Quando a gente está trabalhando com potenciação, quem não gosta de fração já vai ter problemas para trabalhar com potência. Porque em potência é interessante você transformar sempre tudo em fração, porque fica muito mais fácil da gente conseguir lidar com os números em forma de fração. É mais fácil lidar em forma de fração do que em forma decimal. Eu não sei por que o pessoal tem tanto medo de fração, né? Então, assim, quem não gosta de trabalhar com fração, é bom aprender, ou senão vai ter muitos problemas aqui em potenciação. Então, eu vou escrever esse número aqui em forma de fração, ó. Ele vai ser os algarismos diferentes de 0 no numerador, então é o 15, dividido por 1, né? 15 dividido por 1, acrescido da quantidade de zeros que temos após a vírgula. Temos 3 zeros, então 15 dividido por 1000. Vezes o 10 elevado a 6 aqui, eu só copiei, ó. Tá vendo? Aí, eu posso escrever esse 1000 aqui como sendo 10 elevado a 3. Então, vai ficar 15 dividido por 10 elevado a 3 vezes 10 elevado a 6. Só que eu posso passar, ó, esse 10 aqui que está dividindo, eu posso passar ele para cá multiplicando. Só que quando eu passo ele para cá multiplicando, eu tenho que trocar o sinal aqui, né, ó, do meu denominador. Certo? Do meu denominador não, do meu expoente. Eu tenho que trocar o sinal do expoente, ele fica negativo. Então vai ficar o 15 que está aqui, vezes 10 elevado a 6, menos o 3, né? Ó, porque o expoente aqui passou para cá multiplicando, ele ficou negativo. Então, 10 elevado a 6 menos 3. E aí, 15 vezes 10 elevado a 6 menos 3, 6 menos 3 é 3. Então, fica 15 vezes 10 elevado a 3. E isso é o 15 acrescido de 3 zeros, né? Ó, 10 elevado a 3, eu acrescento 3 zeros. Se fosse 10 elevado a 5, eu ia acrescentar 5 zeros. Se fosse 10 elevado a 10, eu ia acrescentar 10 zeros. Certo? Próximo aqui, ó. 0,2 vezes 10 elevado a menos 3. Escreve o 0,2 em forma de fração. 2 sobre 10, né, ó. Coloco o 2 aqui, o número diferente de 0 no numerador. E o denominador é 1 acrescido a quantidade de zeros, né? É a quantidade de algarismos que tem após a vírgula. Como aqui é só 1, então bota um zero só. E esse 10 elevado a menos 3, ó, eu escrevi ele como sendo 1 sobre 10 elevado a 3. Certo? E aí isso aqui vai ser uma multiplicação de fração, né, ó. 2 sobre 10 eu copiei, e o 1 sobre 10 elevado a 3, 10 elevado a 3 é 1000, né, ó. Então vai ficar 2 sobre 10 vezes 1 sobre 1000. E aí multiplica normal.
2 vezes 1 dá 2. 10 vezes 1000 dá 10.000. Então, 2 sobre 10.000. E isso daí é a mesma coisa que 0,002, certo? Pega a quantidade de zeros que temos aqui, ó, são 4 zeros. Então, bota 0, esse daqui é o primeiro, vírgula 2, 3, 4. A quantidade de zeros tem aqui. E esse 2 é o número que está aqui no numerador, certo? Bom, último exercício, ó, escreva os números em notação científica. Então, a gente tem aqui 123.000.000, certo? 123 milhões aí. Como que vai ser isso? O 1, vírgula, os números que são diferentes de 0, que é o 2 e o 3, vezes o 10, que é a base da notação científica, e aí eu conto a quantidade de zeros, 6 zeros, mais os números que tem depois a vírgula, que são 2. Então, 6 mais 2, 8. 1,23 vezes 10 elevado a 8. O próximo, ó, 4.800. Isso é 4,8, né, ó, o primeiro algarismo, vírgula, os algarismos frente de 0, vezes o 10, que é a base da notação científica, elevado à quantidade de zeros, que é 2, mais a quantidade de algarismos que tem após a vírgula, que é 1. 2 mais 1 dá 3. Então, 4,8 vezes 10 elevado a 3. Nos números pequenos, ó, 0,0000297. Então, isso vai ser 2,97, né? Ó, é sempre assim. O primeiro número aqui, vírgula, o resto dos números que são diferentes de 0. Vezes 10 elevado à quantidade de zeros. 1, 2, 3, 4, 5. 10 elevado a menos 5, né? E fica negativo porque agora é um número muito pequeno. Quando a gente se refere a números muito pequenos, o expoente sempre fica negativo, certo? 0,00002. Isso é 2 vezes 10 elevado à quantidade de zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 2 vezes 10 elevado a menos 6. O que dificulta notação científica? O que dificulta? É esse processo de você saber quando o expoente é positivo e quando é negativo. Por isso que eu bato sempre na tecla. O expoente ele é positivo quando é um número muito grande. Quando é um número muito pequeno, o expoente fica negativo. Por exemplo, ó, se você for pegar um número que não tenha zeros, né? Às vezes as pessoas falam, ah, mas e um número que não tem zero? Beleza. Por exemplo, o número 2,447. Certo? Esse número aqui é um número muito pequeno. Né? Você concorda? É um número muito pequeno isso daqui. Você pode tirar a vírgula e ficar 2,447 vezes 10 elevado a menos a quantidade de algarismos que tem após a vírgula. São 3 algarismos, então elevado a menos 3, certo? E aí você escreveu o número, ó, na forma aqui de potência. Do mesmo jeito que estava aqui, né? Ó, na hora que a gente tinha 457 vezes 10 elevado a menos 2, isso ficou 4,57, né? Porque está elevado a menos 2 é um número muito pequeno, né? Então aqui é um número pequeno, né? 2,447 é um número muito pequeno. É um número muito pequeno não, né? É um número relativamente pequeno. Então, potência iria ficar negativa. Você elimina a vírgula, né? Ó, fica 2,447 vezes 10 elevado na menos 3. E aí, aqui, se você fosse fazer o processo inverso, ó, como está elevado a menos 3, você sabe que é um número muito pequeno. Então, é sempre o primeiro algarismo, vírgula, o resto, né? Ó, 447. Como está aqui a menos 3, né? Então, você já sabe que vai ser 2, esses 3 algarismos. É interessante você saber sempre fazer os processos inversos, né? Que foi o que aconteceu nesse exercício aqui. Então, tá aqui a amostra de quando tem um número que é diferente de 0, tá? E se fosse um número muito grande também, né? Se você tivesse um número muito grande, que não é acrescido de muitos zeros, não faz muito sentido você escrever em notação científica, porque você sempre tem que copiar os algarismos aqui, né? Então, sei lá, se fosse vários números diferentes de 0,
você ia ter que botar o primeiro, vírgula, todos eles, vezes 10 elevado à quantidade de números que teria após a vírgula. Por exemplo, ó, se fosse, sei lá, o número 227.357, esse número aqui. Isso aqui na notação científica, né, vai ser 2,27357 vezes 10 elevado a 1, 2, 3, 4, 5. 10 elevado a 5. Não faz muito sentido, né? Porque, querendo ou não, o número ainda vai continuar grande. Né? Então, notação científica é mais utilizada, né, quando a gente tem um número acrescido de vários zeros. Falei isso daqui porque isso daqui é uma dúvida que geralmente o pessoal pergunta, né? Ah, mas e quando é um número sem ser vários zeros? Quando é um número muito pequeno sem ser com vários zeros? Faz do mesmo jeito, o processo é o mesmo, mas não é tão usado, tá? É mais usado para números aí que tem vários zeros, porque aí faz sentido, você diminui relativamente o número.